Olá, nós somos o time Data Fusion e nosso problema é a análise de características faciais. Um breve roteiro da apresentação: teremos introdução, banco de dados, análise de dados, modelos, resultados, conclusões. Introdução do problema. Características faciais refere-se ao problema de examinar e interpretar as características do rosto de uma pessoa. Isso pode ser muito útil para identificação biométrica, reconhecimento facial, expressões emocionais, entre outros. Especificamente, o nosso problema são três mini-problemas de classificação de gênero, raça e a regressão para identificação da idade. O banco de dados utilizado foi o UTK-Face, que contém imagens faciais associadas a informações demográficas. Inclui mais de 20.000 imagens, com rótulos de imagem, gênero e raça, que pode ser consultado nesta URL que está na apresentação. Essas imagens foram divididas em 15.172 para treino, 3.794 para validação e 4.742 para teste. A análise dos dados em relação à raça, podemos ver que temos 5 diferentes raças no estudo, que são as brancos, pretos, asiáticos, indianos e outros. Podemos ver que é um problema altamente desbalanceado, com um número muito grande de brancos representando mais de 40% da base. E aqui temos algumas amostras de imagens que estão na nossa base de dados. Em relação ao gênero, a base não estava muito desbalanceada, com porcentagens parecidas entre gênero masculino e feminino, em torno de 50%, porém um pouquinho mais ainda para homens. Em questão da idade, também é um problema altamente desbalanceado, com um número muito grande de adultos entre 20 e 59 anos, representando mais de 60% da base. Principalmente um range maior de idade com mais imagens foi entre 20 e 30 anos. Fizemos uma análise combinada de faixa de idade por gênero e raça, em que foi possível observar as faixas de idade que estavam mais presentes nessas raças e gêneros. Como, por exemplo, os brancos têm mais imagens disponíveis dos adultos, enquanto os asiáticos do sexo masculino têm amostras mais jovens na nossa base de dados. Os modelos que estudamos para definir como nosso baseline foi a ResNet V2, a EfficientNet e a MobileNet. Escolhemos estas porque elas já possuem treinamento com imagens de faces e também para não partir do zero, pois é um problema muito complexo e elas nos ajudaram bastante a ter um resultado bom já desde o baseline. Metodologia do nosso trabalho. A primeira etapa foi a definição do baseline, em que fizemos o balanceamento por pesos para gênero e raça. Utilizamos a ResNet 50V2, que se mostrou melhor em comparação com as demais. Utilizamos pesos congelados, otimizador Adam, 50 épocas com batch de tamanho de 32. As métricas dos nossos problemas são a acurácia balanceada para uso de classificação e o erro para de regressão. A segunda etapa foi a avaliação das imagens preditas, em que pudemos verificar algumas amostras de imagens e estudar algumas técnicas de processamento que poderíamos fazer, que foi o passo 3, que fizemos testes de ajustes de imagem, como, por exemplo, aumentar o brilho, entre outros. Na etapa 4, fizemos as melhorias no balanceamento, principalmente em relação à idade, mas também tivemos uma melhora para os outros. E, por último, a avaliação do nosso melhor modelo em teste. Para o modelo de raça, o nosso baseline iniciou com 62,93%, em que podemos ver que os acertos foram muito bons para brancos e pretos, porém para outros foi pior do que o aleatório. Então, o nosso objetivo é equalizar esses acertos para ter um modelo mais justo.
Um segundo modelo que estudamos e testamos foi o baseline com Flip, que resultou uma acurácia em validação de 65,2%, tendo resultados bons para brancos e pretos e uma melhora pequena para outros. O nosso modelo final foi o baseline com a adição do flip das imagens, adição de camadas e também de dropout para redução do overfit. A nossa acurácia foi de 65,45% em validação e o resultado mais significativo foi a melhora para outros, tornando um pouco mais justa o nosso modelo. Resultados muito bons também para brancos e pretos. Uma tabela comparativa de resultados de raça, em que fomos aumentando a acurácia balanceada com os nossos estudos. Também fizemos teste com brilho como pré-processamento, que não melhorou o nosso baseline, data augmentation, que foi positivo. Testamos também um modelo multi-output, que seria uma única arquitetura, um único modelo, com 3 saídas. Porém, principalmente para a raça, teve uma redução significativa na acurácia balanceada, que foi para 27% quando utilizamos pesos iguais para os problemas e 45% quando colocamos um peso maior para a raça. Desistimos desse modelo e o nosso modelo final foi um modelo único para um problema, foi um modelo com baseline, flip, camadas e dropout, tendo uma acurácia balanceada de 65%. Para gênero, o nosso baseline já foi muito bom desde o início, com 86,2% de acurácia balanceada, porém queríamos equalizar os acertos entre masculino e feminino. Conseguimos isso com o nosso segundo modelo, fazendo o flip de imagens, que teve uma acurácia de 86,68% e equalizando os acertos de masculino e feminino. O nosso melhor modelo foi o baseline com adição do flip das imagens, mais camadas na arquitetura e dropout para reduzir o overfitting. Este modelo teve uma acurácia balanceada em validação de 87,93% e resultados excelentes tanto para masculino quanto feminino. Uma tabela comparativa dos resultados em gênero. Brilho não melhorou a nossa acurácia balanceada. Data augmentation foi positivo. O modelo multi-output não prejudicou a questão do gênero. E o nosso modelo final foi o baseline com adição de flip, mais 2 camadas e dropout, com um resultado de 87,9%. Para a idade, a métrica é diferente, pois é um modelo de regressão. Analisamos o erro na base de validação, que foi de 9,15, porém verificamos que o erro era muito maior para categorias de adolescente e idosos. O nosso objetivo também foi equalizar um pouco, fazendo um balanceamento para essa base, que fizemos um data augmentation, porém com a inteligência para aumentar somente as imagens que estavam subrepresentadas na nossa base de dados. Isso resultou num erro de 7,06 e a maior diferença foram para as classes de idosos e crianças, que pudemos reverter tendo mais acertos do que erros. Tabela comparativa de idade. Começamos o baseline com 9,15. Brilho teve uma piora, fazendo que o erro aumentasse. Data augmentation foi positivo. Multi-output aumentou um pouco o nosso erro, então foi um pouquinho pior. E o nosso modelo final, conseguimos ter uma boa melhora em relação ao baseline, com redução de 2 pontos de erro, indo para 7,06 a nossa MAI. O modelo final para a raça foi, então, utilizando a arquitetura ResNet 50V2, aplicando flip para todas as imagens
adição de duas camadas dense, adição de dropout e uma saída com camada dense e ativação softmax de 5 classes. A matriz de confusão relativa em testes demonstrou um acerto muito bom para brancos e pretos e para outros 34%. O modelo final de gênero foi basicamente a mesma arquitetura do anterior, com a exceção da saída, que foi uma camada com uma ativação sigmoide binária 0,1, com resultados muito bons e parecidos entre masculino e feminino. Para a idade, também foi a ResNet 50V2, com a diferença do balanceamento, que foi Data Augmentation somente para idades com menos representatividade. Fizemos um pós-processamento criando categorias de idades e podemos verificar que os acertos foram muito bons para adolescentes e adultos, porém 25% dos acertos para crianças. Como conclusão, o flip para a base toda funcionou bem para os desafios de classificação, e paridade foi um recurso muito útil quando aplicado apenas para idades subrepresentadas. O modelo multi-output, apesar de ser interessante, trouxe prejuízos para a acurácia de raça, mesmo dando um peso maior para esta em relação aos demais problemas. Para o caso do gênero, com Data Augmentation, existe um equilíbrio nos acertos das classes masculino e feminino. Os modelos conseguiram melhorar com as técnicas empregadas, tendo resultados muito bons e muito melhores do que aleatório. Muito obrigada!